Igreja, prazer estar novamente na casa do Senhor. E vamos pensar na vida, né? Vamos pensar na vida. O ano começou, para alguns o ano está começando agora. Já teve gente que voltou hoje aí, que estava viajando, estava aí na região dos lagos. A gente só fica vendo as fotos lá pelo Facebook babando, né? Pessoa lá em Arraial do Cabo, você fica assim, poxa, e eu aqui, mas tá bom. E tem alguns que ainda vão tirar férias, tem alguns que já estão de volta. Então assim, aos poucos a igreja vai nessa sua regularidade de férias, aparecendo ou começando a sumir gente. Mas meus irmãos, vamos falar da vida, porque a vida, como eu dizia ainda agora, ela tem os seus momentos, tem momentos de férias, todo mundo, quem não gosta de um bom feriado, né? Quem não gosta de tirar umas férias, quem não gosta de estar numa piscina, numa praia, numa cachoeira, ou simplesmente em algum lugar repousando, descansando. Quem tem filho pequeno que nem eu, isso não te pertence mais, mas enfim, né? Para quem pode, pode. Mas há momentos também, meus irmãos, na vida, em que a vida é dura. E eu posso afirmar que a vida, em muitos momentos, ela vai ser mais dura, vamos ter mais momentos de dureza, de ralação, do que propriamente de aproveitamento, né, daquilo que a gente gostaria. E é por isso que as redes sociais às vezes deixam as pessoas tristes, né? A rede social é um negócio para deixar a gente para baixo, porque você vê lá, passei aqui ralando o dia inteiro, estou aqui numa loucura, aí vê o outro está lá em Arraial do Cabo, o outro está em Búzios, o outro está fazendo uma viagem internacional, só fotão no Instagram, e você olha, poxa, e eu aqui estudando para o Enem, eu aqui correndo atrás, vendendo o almoço para comprar a janta. A vida é dura, e ela é dura para todo mundo. A vida é dura para o crente, a vida é dura para o católico, a vida é dura para o espírita, a vida é dura para o ateu. Cada um sabe do seu corre, do seu corre-corre, do seu dia a dia, das suas lutas, das suas dificuldades. E em meio às dificuldades da vida, nós temos os nossos momentos, nossos pontos de alívio. Os nossos pontos de alívio, por exemplo, chegar em casa. Você chega em casa, graças a Deus, que bom, cheguei em casa. E aí você sabe que você vai ter uma refeição, que você vai encontrar a sua família. Às vezes você chega em casa e não tem o alívio, chega em casa e é briga, e é discussão, e é coisa pegando ali, e você diz, agora que eu achei que eu ia poder relaxar, a coisa está difícil. E as pessoas fazem alguma coisa para tentar tirar aquele peso, para tentar relaxar. Alguns recorrem ao álcool. Não, vou beber, porque afinal de contas, trabalhei a semana toda, não sou de ferro, vou ali para o boteco com a galera na sexta-feira, vou tomar umas e outras e vou relaxar. Isso é a noção de relaxamento de alguns. Outros já vão um pouco além. Não, eu vou bolar um baseado aqui, pai, vou dar aquela relaxada. Outros não conseguem relaxar nem assim e entram numa roda viva e vão ao psicólogo, e o psicólogo diz, toma aqui, meu filho, para você um Rivotril. Você vai dormir à base de Rivotril, você vai apagar e não vai nem perceber que apagou. Toma esse remédio aqui, que esse remédio vai fazer você relaxar e descansar. E há casos ainda mais graves.
nós estamos no meio de uma pandemia, de uma epidemia de casos gravíssimos. Aqui na nossa esquina, volta e meia tem um cracudo. Aqui no nosso entorno, tem cracolândias. Uma foi demolida, uma casa foi demolida ali perto do hospital essa semana, porque tinha virado uma cracolândia. Aquilo ali é sintoma de gente desesperada com o peso da vida, que não soube lidar com as próprias dificuldades, que não está sabendo lidar com as lutas e que acaba tentando se socorrer no uso de drogas e acaba piorando a sua situação. E aí, pastor, mas o que isso tem a ver com a igreja? Isso tem muito a ver conosco. Tem muito a ver conosco. Porque, meus irmãos, essas pessoas que vão atrás dessas coisas, coisas fúteis, coisas vazias, coisas que elas vão atrás para tentar aliviar a tensão, elas estão fazendo isso porque elas não têm um propósito na vida, elas não têm um senso de valor na vida, estão simplesmente tentando esquecer um pouco das lutas, e elas vão atrás de filosofia, e elas vão atrás de ideologia, e elas vão atrás de qualquer coisa, e elas não sabem que existe um Deus de amor, um Deus que preenche esse vazio. A fonte da verdadeira alegria na vida do homem, da mulher, de qualquer pessoa sobre a face da terra, é Deus. Enquanto os poetas mundanos aí estão escrevendo frases do tipo: então eu me afogo num copo de cerveja, que nela esteja minha solução, ou os remédios normais nem sempre amenizam a pressão, o Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas pastor, isso é verdade? Meus irmãos, isso é verdade porque foi verdade na minha vida e é verdade na vida de muitos irmãos aqui dentro. A luta não é fácil para ninguém, a luta da vida é cansativa. E eu vou mostrar por um texto bíblico hoje, de alguém que escreveu estando numa situação complicada. Vamos abrir nossas Bíblias, estou usando a NVT. Nós vamos abrir em Filipenses, no capítulo 1. Quantas irmãs localizam e colocam a versão aí? Eu vou lembrar que Paulo estava na sua segunda viagem missionária, e ele tem um sonho dado pelo Senhor para ele, em que aparecia um homem da região da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu que aquele sonho, ele vinha da parte de Deus, e que ele tinha que ir para a Macedônia. Então, os esforços missionários que eles intentavam ganhar em outra direção, eles revertem tudo e vão para a Macedônia. E na Macedônia eles passam pela Samotrácia, passam por outra cidade e vão parar na cidade de Filipos. E ali em Filipos eles começam a pregar o Evangelho à beira de um rio. E ali eles começam a ganhar algumas pessoas para o Senhor Jesus, até que veio uma grande confusão, vem judeus de outra cidade e vão fazer fofoca ali em Filipos, e vão dizer que eles estão querendo subverter as coisas, e nisso aí Paulo vai preso, Paulo e Silas vão presos. Eles são presos, eles são açoitados, e eles cantam louvores ao Senhor na prisão. Você já pensou você ser preso? Já é ruim. Agora, você ser preso e levar chibatada nas costas, e passar a noite com grilhões, e ainda ter forças para cantar louvores a Deus,
porque você é maluco. Não, não é maluco, é porque você ama o Senhor, e porque você sabe que Deus está te dando a permissão para sofrer pelo nome de Jesus que sofreu por você. Isso é coisa que só um homem espiritual pode perceber. Isso foi o que aconteceu com Paulo. E no dia seguinte, liberaram Paulo e Silas, pediram que eles saíssem da cidade. Houve alguma discussão, enfim, mas saíram dali da cidade. Tempos depois, Paulo, já em outro lugar, numa outra situação, é preso. E na prisão, o que é que Paulo tinha para fazer? Conversar com os irmãos que iam visitá-lo, e ele aproveitava para mandar cartas, né? Bom, vou me comunicar, vou passar cartas para os irmãos das igrejas, e muitas das 13 cartas de Paulo são cartas que foram escritas na prisão. Essa é uma delas. E aí você faça na sua mente agora o seguinte exercício. Hoje você está aqui, nessa igreja, com ar-condicionado ligado, com luzes, cheio de gente que tomou banho, está perfumada, está com tudo organizado. Mas se imagina saindo daqui agora, na caçamba do Camburão, e da caçamba do Camburão sendo levado algemado para uma delegacia de polícia. E lá dentro da delegacia de polícia, vão fazer a tua ficha, você vai passar a noite ali naquela delegacia, e no dia seguinte provavelmente vai dar entrada no sistema prisional. Como é que vai ficar a tua cabeça? A resposta que eu te dou, sendo advogado criminalista que eu sou, ou melhor, que fui, é a seguinte: a grande maioria das pessoas que vão para a cadeia, a resposta emocional óbvia é o choro. E na cadeia tem uma frase que eles usam que é a seguinte: aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Todo mundo que está ali dentro passou por isso e passa de vez em quando. A cadeia não é um lugar de alegria. A cadeia não é um lugar de altruísmo, de pensar no outro. A cadeia é um lugar de grande alerta. A cadeia é um lugar de incerteza. A cadeia é um lugar onde você não é mais dono da sua vida, mas a sua vida está nas mãos de quem está lá fora, do seu advogado ou do defensor, que vai tentar de alguma forma tirar você dali por um habeas corpus ou de alguma outra forma. Mas enquanto isso, as horas estão passando lentamente para você ali dentro. Quem está na cadeia geralmente pensa em si mesmo, em como ele está ali miserável, em como a comida é ruim e como os outros presos são perigosos, em como o cheiro é ruim. Quem já entrou em cadeia, principalmente no verão, sabe que o cheiro de cadeia é um cheiro indescritível. Isso hoje, aqui no Brasil. Agora você imagina 2000 anos atrás, que as cadeias, além de tudo, costumavam ser dentro das fortalezas, no subterrâneo, no escuro, cheio de bolor, com umidade, rato, lacraia, barata e tudo que não presta. Mofo, muito mofo. Qualquer pessoa de bom senso, o que pensaria na cadeia? Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que dar meu jeito de sair daqui. Mas olha a mentalidade de um homem de Deus. Olha Paulo, capítulo 1, versículo 1 de Filipenses. Paulo e Timóteo,
escravos de Cristo Jesus. Escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e os diáconos. Que Deus nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Ele estava na cadeia. E o que ele estava pensando? Vocês que estão aí em Filipos, que Deus e Jesus lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas ou do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, Deus, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim, alegre e esperançoso a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Até aqui, vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua poderosa e maravilhosa palavra. Que ela seja pregada nessa noite, que eu diminua, o Senhor cresça e a tua palavra realmente fale conosco, pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vejam, meus irmãos, estamos diante de uma pessoa que estava presa. Mas a sua prisão não era motivo de criar nele uma amargura, de criar nele um sofrimento profundo, uma revolta, porque o preso geralmente ele é revoltado. Já vi presos o suficiente para saber que o sujeito às vezes entra ali de um jeito, mas sai dali um revoltado, que ele entra às vezes, e muitas vezes o preso inocente, por assim dizer, o cara que não tem nada a ver com facção, mas que ele entrou ali porque cometeu um crime, por exemplo, um roubo, um furto, ou qualquer outra coisa, agrediu a mulher, tem nada a ver com facção. O cara que agride a mulher não tem nada a ver com facção. Então ele chega lá na delegacia e quando ele vai entrar para o sistema prisional, a primeira coisa que perguntam para ele é: qual é a tua facção? Ele diz: eu não tenho facção, eu agredi minha mulher. Pois é. Nenhuma das facções gosta de quem agride mulher. Já começa por aí. Não, mas e aí, o que eu faço? Você vai escolher. Você pode entrar. Onde é que você mora? Eu moro em tal lugar. Ali é dominado por tal facção. Posso te colocar nas celas de tal facção. Mas, pelo amor de Deus, eu não sou bandido, eu não sou traficante, eu não tenho a ver com facção. Então, eu posso te botar na ala dos crentes. Você é crente? Não, não sou crente, não. Bom, você vai ter que escolher. Uma decisão você vai ter que tomar. E às vezes o cara sai dali revoltado. Ele sai dali um revoltado, porque ele não tinha tido contato com coisas que ele vai ter contato ali dentro. E isso não foi diferente nos tempos de Paulo. Prisão nunca foi uma coisa boa. Nunca. Mas Paulo não estava pensando em si, Paulo estava pensando na igreja. E a primeira coisa que nós temos que ter atenção nesse texto é como Paulo diz: Paulo e Timóteo. Ele se apresenta e diz Paulo, e quem é que está escrevendo com ele? Timóteo. Timóteo foi lá, provavelmente foi o amanuense dessa carta, aquele que escreveu. E ele se declara, e ele é Timóteo, diz: nós somos escravos de Cristo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Cristo, para o que der e vier nas nossas vidas. Pastor Mauro colocou hoje de manhã de maneira brilhante. Ele disse: depois que eu entrego a minha vida para Cristo, a minha vida é de quem? De Cristo.
então o que o Senhor quiser, Ele vai fazer com a minha vida. Paulo e Timóteo se declaram: somos escravos de Cristo, estamos debaixo daquilo que Cristo mandar. Isso posto, ele vai endereçar a carta aos irmãos que estão na igreja em Filipos. Mas observa que quando a gente vai escrever uma carta, e quando é algum lugar que tem alguma autoridade, a gente vai endereçar a carta à autoridade. O advogado, quando vai escrever: excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, presidente da tal vara. Quando você vai escrever para o tribunal: excelentíssimo senhor, doutor, relator da Câmara, você vai escrever para as autoridades. E é de se pensar, então, que Paulo talvez devesse ter escrito assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo ou escravos de Cristo, aos presbíteros, aos pastores, aos diáconos e aos irmãos da igreja em Corinto. Ele diz não. Ele escreve, está bem claro aqui, ó, a todo o povo santo que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Por que ele faz isso? E isso é algo que marca de maneira muito forte. Porque, meus irmãos, já falei isso 1000 vezes, mas é bom relembrar: igreja não tem dono. Quem é o dono da igreja? Jesus. Portanto, os bispos, os diáconos, os pastores, os apóstolos, como ele mesmo eram os apóstolos, nós devemos seguir aquilo que o Senhor Jesus diz: aquele dentre vós que estiver, na posição mais alta, seja o primeiro a servir. Portanto, Paulo não escreve uma carta às autoridades da igreja, de cima para baixo, mas ele escreve à igreja. Meus irmãos, quanto ensinamento tem só nesse versículo, coisas que não estão sendo mais faladas. O ministério é da igreja. Eu estou aqui hoje porque a igreja me elegeu. A igreja poderia ter eleito outro pastor para ser o seu pastor. A igreja, 22 de novembro, a nossa igreja batista aqui, que é o ministério. O ministério dessa igreja é exercido pelo Elton, é exercido pela Tamara, é exercido pela Juliana, é exercido pela Letícia. Eu sou só o pastor da igreja, mas o ministério é nosso. Os irmãos creem nisso? É importante a gente relembrar isso. A igreja do Senhor, não existe hierarquia na igreja do Senhor, existem servos. Existe o pastor, a figura do pastor, existe a figura do diácono? Não existe. Mas para quê? Porque nós temos uma outra, não é uma questão de autoridade, mas é uma questão de responsabilidade. Alguém tem que ser o responsável, alguém tem que ensinar a palavra apropriadamente, alguém tem que ser o responsável por pagar as contas, tem que ser o responsável jurídico pela igreja e essas coisas todas. Mas o ministério é desta igreja. Primeira coisa que precisamos guardar no nosso coração é que cada um de nós é tão importante quanto o outro no ministério da igreja. É como se ele estivesse escrito aqui para nós: estou escrevendo, eu e Timóteo, a todo o povo santo da Igreja Batista de 22 de novembro, inclusive o pastor e os diáconos. Entendeu? Ninguém é mais importante, somos todos importantes, somos todos iguais, somos todos irmãos perante o nosso Deus. Em segundo lugar, veja a disposição do coração de Paulo, uma disposição alegre, uma disposição de amor verdadeiro, um amor realmente que ultrapassa as barreiras das paredes grossas daquela cadeia.
ele vai elogiar aquela igreja, ele vai dizer: olha, eu tenho saudade de vocês, eu sempre me lembro de vocês, e quando eu me lembro de vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, dou graças pela vida de vocês, e oro, e toda vez que eu falo com Deus por vocês, por causa de vocês, eu faço com alegria. Olha onde estava a alegria de Paulo, dentro da cadeia. A alegria de Paulo não estava atrelada aos grilhões, ao pão com água que era servido ali, de repente o pão embolorado. A alegria de Paulo não estava presa às circunstâncias, mas a alegria de Paulo estava colocada em Deus, no Senhor e na sua igreja. Meus irmãos, a nossa alegria na hora da oração, na hora de buscar a Deus, ela precisa ser uma alegria íntima, precisa ser uma alegria que esteja conectada com a gente, com as nossas coisas, é claro, com a nossa família, é claro, mas com a família de Deus, porque aqui não existe um que seja mais importante, porque aqui não existem crentes estanques, cada crente é um crente separado, mas nós somos um só corpo. Os irmãos creem nisso? Precisamos orar uns pelos outros, precisamos nos alegrar uns com os outros, quando, e claro, precisamos nos entristecer também, chorar com os que choram, que aquele irmão que está passando por um momento de dificuldade financeira, nós devemos chorar com ele e agir e estender a mão para ajudar. Aquele irmão que está passando por um desemprego, está precisando de alguma coisa, aquilo que nós pudermos prover, no individual e no coletivo, nós temos que prover, mas os nossos joelhos precisam se dobrar em oração. Pai, abre portas para o teu filho, abre uma porta de emprego, abençoa aquela família que está enlutada, fortalece aquele irmão que está adoentado, tira do hospital. Nós vivemos num tempo e num mundo em que todo mundo só pensa em si. As ideias transmitidas pela mídia são ideias altamente egoístas. Se você não pensar em si, ninguém vai pensar, hein? Se você não fizer o seu, ninguém vai fazer por você. Você tem que deixar de ser trouxa, você fica fazendo pelos outros, você fica pensando nos outros. E sabe de quem é esse tipo de pensamento? Não é de Cristo, mas é do anticristo. Nós precisamos resgatar aquilo que o Senhor Jesus falou: nisto todos saberão que sois meus discípulos. Complete a frase: se vos amardes uns aos outros. Sem amor não existe igreja, existe um aglomerado. Existe gente que resolve sair de casa, vir aqui, assistir o culto, vem aqui uma vez por semana, ou às vezes vem 2 vezes na semana, e é isso. Mas não há amor, porque não se preocupa com a vida do irmão, não ama verdadeiramente o irmão. Paulo estava na cadeia, e não só estava preocupado, como estava dizendo: olha, eu me alegro, que bom que eu tenho vocês para pensar, porque eu me alegro em pensar em vocês. Como o Senhor tem feito grandes coisas. Vocês são meus cooperadores na propagação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E olha o que Paulo vai dizer sobre essa alegria no versículo 7. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois tenho vocês em meu coração. O meu amor por vocês é grande, é o que ele está dizendo. E olha a resposta dele: vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação do Evangelho, das boas novas. Espera, pastor, tem uma coisa aqui que não está batendo. Lendo direito esse versículo agora, esse versículo está dizendo: vocês têm participado comigo da graça. Mas o homem não estava preso?
Estava. E lá naquela cidade mesmo, em Filipos, ele não tinha sido preso, não tinha sido açoitado? Tinha. Esse apóstolo Paulo não é aquele que certa vez foi apedrejado quase até a morte? Foi. Não é aquele que teve que fugir amarrado num cesto para fugir de uma cidade, porque senão ele ia ser morto? É. Esse apóstolo Paulo não é aquele que sofreu um naufrágio quando estava preso? Esse mesmo. Não é aquele que foi preso e ia ser levado para Roma? Não é aquele que ao sair do naufrágio chegou numa praia, foi colocar uma madeira na fogueira, e a madeira não era madeira, era uma serpente que mordeu a mão dele? Esse mesmo. Pastor, desculpa, mas a palavra está errada ali. Não é graça, é só desgraça. Muitos pensariam assim: só vejo desgraça nisso aí. O homem passa prisão, apedrejamento, é perseguido, leva chibatada nas costas, e ele chama isso de graça? Exatamente. Para você perceber como hoje nós temos visto um evangelho Nutella sendo pregado por aí. O evangelho do você pode, você vai, você é, como é que o outro falou? Você é a menina dos olhos de Deus. Deus faz tudo por você. Jesus morreu na cruz para você ter carro do ano, para você morar na melhor casa, para você ter a melhor coisa. Basta você trazer o dinheiro aqui na frente que tudo vai bem na tua vida. Raça de gente mentirosa. A graça de Jesus foi dada para que nós tenhamos salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Paulo, antes de ser cristão, ele era perseguidor do Evangelho de Jesus. E Cristo, o próprio Senhor Jesus, aparece diante dele. E a igreja tremia e temia diante de Paulo, porque sabia que Paulo era um homicida. Mas a transformação na vida daquele homem foi algo tremendo. E ele foi discipulado por Barnabé, e Barnabé traz ele para baixo da sua asa e diz: deixa ele comigo, que eu vou ensinar para ele aqui o caminho do Evangelho. E Jesus disse que Paulo seria um vaso de tremendo uso nas suas mãos. E pelas mãos do apóstolo Paulo, 13 cartas do Novo Testamento foram escritas. O grosso da teologia do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Paulo fez pelo menos 3 viagens missionárias. Ganhou gente onde antes não havia nada. Lembra que o pastor Mauro falou hoje de manhã? Filipe, o eunuco, e que Filipe foi para os lugares desertos. Paulo foi para os lugares desertos da Ásia. Enquanto os apóstolos ainda estavam naquela de não, vamos falar aqui para o povo judeu e tal, Paulo bate o pé e diz: vou para os gentios, e vai pregar para os outros povos, para os gentios, e vai ganhar gentios onde antes não havia pregação do Evangelho. Ele diz aqui para esses irmãos: vocês são participantes comigo da graça. E o que faz parte da graça, diz ele? Prisão. A prisão dele, na visão dele, é a manifestação da própria graça de Jesus. Por quê, pastor? Porque graça é um favor não merecido, um favor imerecido. O que ele merecia pelos pecados dele? A morte. Aliás, a Bíblia não diz isso só dele, diz isso de todos nós.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós nascemos pecadores. Então você, ao nascer pecador, você vai crescer pecador, e você vai pecar, e você vai viver tranquilamente uma vida de pecado, e vai fazer tudo o que desagrada a Deus, achando que a vida é aquilo mesmo. Até o momento que você se encontra com o Senhor. E aí você conhece a graça. A graça que redime o pecado, a graça que tira o pecado, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você percebe que aquela vida que você estava levando, na verdade, não só não trazia alegria, como ainda te machucava, te fazia mal. Você percebe que estava percorrendo caminhos errados, como Paulo percebeu quando se encontrou com Jesus. Como foi a caminhada de Paulo? Dali ele mudou completamente. Ele passou 14 anos estudando, antes de se aplicar de fato ao ministério, para conhecer mais e mais de Jesus, para conferir com as Escrituras o ministério de Jesus, acompanhando o ministério da igreja de Jesus. Primeiro ele recebeu, e depois ele começa a dar. E aí, depois de ganhar maturidade, ele percebe que não havia nada que ele pudesse sofrer por Jesus que fosse pagar o preço que Jesus pagou por ele. Nada. Prisão é pouco. Açoite está barato. Perseguição, tudo bem. Jesus fez muito mais por mim, porque eu nasci um homem pecador e eu estava condenado ao inferno. Ele me tirou do inferno, a minha vida já não é mais minha, porque a minha vida já estava condenada, já estava endereçada para o inferno. A carta que mandava a minha alma para o inferno, já estava selada e carimbada. Quando ele vem, rasga, abre o envelope e tira aquela dívida, ele rasga aquela dívida e diz: Paulo, você não deve mais nada, por minha causa, porque eu paguei o preço da tua vida. E a partir daqui, o que vier é dele, é para ele, tudo é por ele, tudo é para ele. Por isso Paulo vai dizer: vocês, meus irmãos, passaram a ser participantes comigo da graça salvadora, da graça que pode nos levar a situações inusitadas, a uma prisão, por exemplo, por causa dela. Mas o que é uma prisão para quem já estava condenado à morte e agora tem a vida eterna garantida? O que são chibatadas num corpo que vai morrer e se transformar em pó, mas que dentro desse corpo tem uma alma que está endereçada à vida eterna, e que nessa vida eterna haverá uma ressurreição com um novo corpo. O que é de se pensar de conforto nesse mundo, que é um vale de lágrimas? A verdade é essa. Quando comparado com a eternidade que gozaremos diante da presença de Deus, por causa de Jesus Cristo, é um dia eterno que não se acaba, é a presença de Deus no meio do seu povo. Ali, todo olho, toda lágrima será enxugada. Ali, já diz o hino, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. Toda lágrima será recolhida, seca. Não existe choro na presença de Deus. Ali só há descanso, ali só há deleite celestial diante do trono do Senhor, onde os anjos, os próprios anjos, diante do trono de Deus se manifestam e dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos.
aquele que era, que é, que há de vir. Há uma cena no Apocalipse que mexe comigo, e eu quero muito ver essa cena. Eu já vejo essa cena na minha alma, na minha mente, no meu coração, e toda vez que eu leio essa cena, eu quero esse dia ver essa cena acontecer, e eu sei que ela vai ser vista. Um momento em que, na hora em que vão se abrindo aqueles selos, um daqueles selos, se não me engano, o 6º selo é aberto, e aparece um livro, e aquele livro, ele está selado, e foi procurado em todos os lugares, nos céus, na terra, alguém que pudesse quebrar o selo e abrir o livro. E ninguém podia. Quem é que foi encontrado digno de quebrar aquele selo e abrir o livro da vida? O Cordeiro de Deus. E aí, o povo cantava um cântico. Eu ainda não sei cantar esse cântico, eu não sei quais são as notas musicais, mas está lá a letra do cântico. Digno és de quebrar o selo e abrir o livro, porque com o teu sangue compraste para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação. Eu quero cantar isso para Jesus. Eu já creio, eu já vejo isso pela fé, porque está escrito. Meus irmãos, mas como eu quero cantar esse cântico novo. Cantavam um cântico novo dizendo: digno é o Cordeiro de quebrar o selo, de abrir o livro. Ele é digno, só Ele é digno. Vai valer a pena tudo que nós passarmos por Jesus, todo palavrão que nós ouvirmos contra nós, contra a igreja do Senhor, contra o nome do Senhor, todo xingamento, toda agressão. Essa semana saiu um vídeo de um senhor que estava numa manifestação na Avenida Paulista, manifestação lá do 8 de janeiro. E aí aquele senhor estava pregando o Evangelho, Bíblia aberta na sua mão, camisa e calça social, gravatinha, e ele pregando: Jesus vem, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele veio, Ele morreu por você, Ele hoje quer salvar a tua vida. E aquele homem ali na avenida, ele foi achincalhado, ele foi xingado, ele foi humilhado, ele foi agredido, e a certa altura ele com aquela Bíblia grandona na mão, vem um cara desse tamanho, dá na mão dele, a Bíblia vai e voa longe, e ele firme lá: eu estou pregando o Evangelho porque eu tenho autoridade, eu tenho o direito de pregar o Evangelho de Jesus. Esse homem vai cantar nesse dia. Ele sofreu por Jesus, ele foi agredido por Jesus, Paulo foi preso por Jesus, e vai cantar esse novo cântico um dia. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, que faz parte da graça. Estou preso pela graça de Cristo, é o que Paulo está dizendo.
como na defesa e confirmação das boas novas. Vocês, irmãos de Filipos, vocês são participantes comigo na confirmação e na propagação do Evangelho. Ou seja, estão sujeitos à mesma coisa, aos mesmos sofrimentos. E esse é o motivo da alegria de Paulo, porque ele fez verdadeiros discípulos. Ele não fez adeptos, gente que chegou e disse: ah tá, gostei dessa mensagem aí, dessa palavra, achei interessante, gostei e acho que é bacana, e fica por um tempo e daqui a pouco, ah não era bem isso não, agora saiu um negócio novo aí. Não, era gente comprometida, era gente que viu pela fé Jesus, seu Senhor e Salvador. É gente que foi salva de verdade. É gente que, assim como ele, estava disposta a viver o Evangelho no conforto ou na prisão. Gente que estava disposta a ser igreja no meio de um povo que os perseguia. E nós, meus irmãos, nós estamos dispostos a isso? Estamos deixando-nos levando, nos permitindo impregnar por esse evangelho Nutella hoje, de você vai se dar bem, você vai prosperar, você vai crescer? Ou nós estamos verdadeiramente seguindo a palavra de Deus e disponíveis, como usou a palavra que usou o pastor Mauro hoje de manhã, disponíveis para o Senhor, para o que der, para o que vier, para o momento da bênção, da alegria, ou para o momento de experimentar a alegria mesmo em meio à perseguição, em meio à luta, em meio à dor. Leve para casa essa meditação. Pense, repense, coloque diante de Deus em oração. Lembra lá do teu primeiro amor. E novamente, sinta o teu coração ser aquecido pelo Espírito Santo. Nós muitas vezes vivemos essa realidade atual, em que nós estamos pensando muito mais em nós e nas nossas coisas. Mas há um trabalho que precisa ser feito pelo Senhor, na casa do Senhor, na vida da igreja do Senhor, por nós, não por um ou outro, mas por nós. Deus a todos abençoe, que nós possamos refletir nessas coisas e renovar a nossa fé em Jesus, renovar o nosso compromisso com a pessoa do Senhor Jesus, com a igreja do Senhor Jesus, com a obra do Senhor Jesus, até que Ele venha. Senhor, eis aí a Tua palavra, que ela frutifique de acordo com o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito faça brotar e frutificar, a começar em mim. Em nome do Teu Filho amado Jesus, por quem oramos e a quem dedicamos e entregamos esta palavra. Tu és o centro, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.